Fala pessoal, e bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais tensos e importantes da medicina de emergência: o choque hemodinâmico. Pensa nisso como uma corrida desesperada contra o relógio, onde a circulação do corpo inteiro entra em colapso e ameaça simplesmente desligar cada célula por falta de oxigênio. Bora decodificar essa emergência? Ok, vamos começar quebrando um mito logo de cara. Se eu te perguntar o que é choque, a primeira coisa que provavelmente vem na sua cabeça é pressão baixa e hipotensão, certo? Bom, a resposta é um gigantesco não. Pensar assim é um erro perigoso. A hipotensão, na verdade, é a ponta do iceberg, é um sinal, e muitas vezes um sinal bem tardio, de que a catástrofe já está rolando há um bom tempo nos bastidores. E isso nos leva a um dos mantras mais importantes que você vai ouvir na sua vida clínica. Sério, anota isso. Nunca espere a hipotensão para diagnosticar choque. Se você esperar o monitor apitar com uma pressão lá embaixo para começar a agir, desculpa, mas você já está atrasado. Você já está perdendo a guerra. O verdadeiro vilão, o inimigo que a gente tem que caçar, é a tal da hipoperfusão tecidual. E ela, meus amigos, chega muito antes da pressão cair. A pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente encontra esse fantasma? Então vamos à definição de verdade. O que é choque? Na sua forma mais pura é isso aqui: hipoperfusão tecidual. Pensa no corpo como uma grande cidade. Cada célula é uma casa que precisa de energia, ou seja, oxigênio para funcionar. A oferta de oxigênio, que a gente chama de DO2, é o serviço de entrega. A demanda, a VO2, é o quanto cada casa está consumindo. O choque acontece quando esse serviço de entrega falha miseravelmente e não consegue suprir a demanda da cidade. E aí o que acontece? As luzes começam a piscar uma a uma e o apagão geral, a falência de múltiplos órgãos, é o próximo passo. Beleza. Para a gente saber como lutar contra esse inimigo, a gente precisa entender o campo de batalha, que é a célula. Então, vamos mergulhar na fisiopatologia e ver de perto essa verdadeira batalha pelo oxigênio. Tudo, absolutamente tudo, gira em torno dessa equação aqui. A oferta de oxigênio, a nossa DO2, depende de duas coisas: do débito cardíaco, que é o quão forte e rápido o coração bombeia o sangue, e do conteúdo arterial de oxigênio, que é o quanto de oxigênio está embarcado nesse sangue. Pensa assim: não adianta ter um caminhão de entrega super rápido, o débito cardíaco, se ele está vazio, baixo conteúdo de oxigênio. E também não adianta ter um caminhão lotado de mercadoria se ele está parado na garagem. Se qualquer um desses dois falhar, a entrega inteira vai para o beleléu. Ok, vamos abrir o capô e olhar para o débito cardíaco. Ele é basicamente a frequência com que o coração bate vezes o volume de sangue que ele ejeta a cada batida. E esse volume, por sua vez, depende de três fatores cruciais. A pré-carga. Imagina que é o tanto de combustível que entra no motor antes de ele ligar. É o volume que enche o coração. A pós-carga é a resistência que o motor precisa vencer, tipo uma subida íngreme. E a contratilidade, que é a potência do motor em si, a força da musculatura cardíaca. Qualquer problema em um desses três pilares e o motor falha. Agora, vamos para o outro lado da equação, o conteúdo de oxigênio no sangue. Muita gente acha que é só olhar a saturação, o oxímetro de dedo. Errado! A saturação diz o quanto cada carrinho de transporte está cheio de oxigênio. Mas a pergunta mais importante é: quantos carrinhos a gente tem? Esses carrinhos são a hemoglobina. Você pode ter 100% de saturação, mas se tiver pouca hemoglobina, ou seja, anemia grave, é como ter poucos táxis na cidade. Não adianta nada eles estarem cheios, a entrega de oxigênio vai ser um desastre do mesmo jeito. E aqui, pessoal, a gente chega no número mágico, ou melhor, no número trágico, o ponto de virada. Em condições normais, o corpo trabalha com folga, a oferta de oxigênio é bem maior que a demanda. Mas quando essa oferta despenca para menos de 330 ml por minuto, o jogo muda completamente. A célula, que antes consumia o que precisava, agora passa a depender do que chega. É o começo do racionamento. Ela entra em modo de desespero, em modo de sobrevivência. E uma vez que esse racionamento começa, é como um efeito dominó que não para mais. Primeiro, a falta de oxigênio, a hipóxia, força a célula a usar um plano B de energia, o metabolismo anaeróbico. O problema, esse plano B gera um lixo tóxico, o lactato, que acidifica tudo.
Com o ambiente ácido, as baterias da célula, o ATP, começam a se esgotar. As usinas de energia, as mitocôndrias, entram em colapso. E o destino final é a morte celular. Um evento puxa o outro numa cascata de destruição. Certo, agora que a gente já entendeu o porquê e o como o desastre acontece lá dentro da célula, vamos dar um passo para trás e olhar para o paciente. O choque não é uma coisa só. Ele tem 4 caras, 4 apresentações diferentes. E saber diferenciar cada uma delas é o que separa o tratamento certo do errado. E essa tabela aqui, pensa nela como seu mapa do tesouro, ou melhor, seu mapa do desastre. Ela nos ajuda a diferenciar os 4 tipos de choque olhando para 3 parâmetros hemodinâmicos: a pré-carga, o tanque, o débito cardíaco, a bomba e a resistência vascular sistêmica, os canos. Cada tipo de choque deixa uma assinatura hemodinâmica única. Olha só que interessante. No hipovolêmico, o tanque está vazio, então a pré-carga está baixa. Já no cardiogênico, o tanque está cheio, às vezes até demais, mas a bomba está quebrada. E no distributivo? A bomba está acelerada, mas os canos estão tão largos que a pressão some. Entender esses padrões é fundamental. Começando pelo mais fácil de entender, o choque hipovolêmico. A lógica aqui é simples. O tanque secou. Pode ser por uma hemorragia, tipo num trauma grave, por uma desidratação severa ou por perda de plasma em grandes queimados. Não importa a causa, o resultado final é o mesmo. Não tem volume circulando para o coração bombear. Simples assim. Agora, o choque cardiogênico. Aqui, o tanque pode até estar transbordando, mas o motor pifou, a bomba cardíaca falhou. A causa mais comum é um infarto agudo do miocárdio, que destrói parte do músculo, mas também pode ser uma miocardite, uma arritmia muito grave, qualquer coisa que faça o coração perder a sua força, a sua contratilidade. O resultado: o sangue não circula. No choque obstrutivo, a gente tem uma situação bem peculiar. O tanque está cheio, o motor está funcionando, mas tem um bloqueio na estrada. É uma obstrução mecânica. Pensa num tamponamento cardíaco, onde o sangue em volta do coração não deixa ele bater direito. Ou num tromboembolismo pulmonar, massivo, um coágulo gigante entupindo a artéria do pulmão. O fluxo de sangue é simplesmente barrado. É uma emergência mecânica. E por último, mas não menos importante, o choque distributivo. Aqui o problema está na tubulação, nos vasos sanguíneos. É o que acontece na sepse, na anafilaxia, no choque neurogênico. Os vasos que deveriam manter um certo tônus sofrem uma vasodilatação massiva. É como se, de repente, todas as ruas da cidade virassem avenidas de 10 pistas. O volume de sangue, que era suficiente antes, agora se perde nesse sistema vascular gigante. A pressão simplesmente some. Beleza, já conhecemos os 4 vilões. Mas agora a gente volta para o ponto principal, o mais crucial de todos. Como a gente pega o bandido antes do crime acontecer? Como a gente diagnostica o choque antes da pressão ir para o chão? É o que a gente chama de caça ao choque oculto. A chave está em reconhecer a fase compensada. Nessa fase, o corpo está lutando bravamente para manter a pressão arterial normal. Ele libera adrenalina, contrai os vasos, mas essa luta deixa pistas. O paciente pode estar ansioso, agitado, com a pele fria e pegajosa, urinando um pouco menos. São sinais sutis. Se você ignorar isso e esperar a hipotensão franca, a pele marmórea, o rebaixamento de consciência, aí já era. Você já está na fase descompensada e a sua janela de tempo para salvar esse paciente está se fechando muito, muito rápido. E se a clínica é sutil, o laboratório nos dá as provas concretas. São as impressões digitais do choque oculto. O lactato subindo acima de 2 é o grito de socorro da célula em metabolismo anaeróbico. Um déficit de base negativo é a prova da acidose que está se instalando. E a saturação venosa central abaixo de 70% é o sinal definitivo de que os tecidos estão roubando todo o oxigênio que conseguem, porque a entrega está péssima. Esses números não mentem. Diagnóstico feito, seja clínico ou laboratorial, não há tempo a perder. A partir de agora, cada segundo conta. O tratamento é uma corrida contra o tempo, e ele se apoia em alguns pilares fundamentais, todos com um único objetivo: restaurar a perfusão já. A estratégia de ataque tem 4 frentes. Pilar 1, volume. Encher o tanque, otimizar a pré-carga. Pilar 2, drogas vasoativas. Usar vasopressores para apertar os canos e inotrópicos para dar força para a bomba. Pilar 3, e talvez o mais importante de todos, causa base.
Não adianta enxugar o chão com a torneira aberta. Tem que achar e tratar o que causou o choque. E o pilar 4, monitorização. Ficar de olho na resposta do paciente para ajustar o tratamento o tempo todo. Mas por que essa loucura toda com o tempo? Por que essa pressa? A resposta está aqui, nesses números. E eles são brutais. A mortalidade do choque pode chegar a 50%. É jogar uma moeda para cima. Metade dos pacientes pode não sobreviver. Mas, olha a diferença que o tempo faz. Se o tratamento começa na primeira hora, a famosa golden hour, a sobrevida pula para 75%. É uma diferença absurda. Tempo aqui é literalmente vida. Para a gente fechar, eu quero deixar uma pergunta para vocês pensarem. Uma pergunta que amarra tudo que a gente conversou hoje. De todas as dívidas que um paciente pode ter, qual é a mais perigosa, a mais letal, dentro de uma sala de emergência? A dívida de oxigênio. Pensa nisso. A cada minuto que um tecido fica em hipoperfusão, ele acumula um débito de oxigênio. É como um empréstimo com juros altíssimos. Se essa dívida fica muito grande, chega uma hora que ela se torna impagável. O dano celular é irreversível. E aí, não importa mais o que a gente faça. A nossa principal missão no manejo do choque é essa: pagar essa dívida o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. E é com essa ideia da dívida de oxigênio que a gente encerra o nosso Spleener de hoje. Fica a reflexão. E, como sempre, sigam os conselhos do ET Bilu e busquem conhecimento.